Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem para a gente assistir mais uma aula na TV Araxá Educa, aula de matemática, sexto ano, com o professor Alírio. Vamos lá? Geometria, né? Especificamente nós vamos falar hoje sobre os polígonos, tá? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gosto sempre de fazer uma revisão, né? Vamos revisar o que a gente falou na última aula. Vamos lá? Nós falamos sobre os poliedros de Platão, estão lembrados? Lá são figuras espaciais. Poliedros, figuras espaciais. Figuras que ocupam lugar no espaço, propriamente dito, né? E que nós tínhamos 5 poliedros de Platão, que eram o cubo, o tetraedro, o octaedro, né? O dodecaedro e o icosaedro. Certinho? Tá. Nós falamos também que nesses poliedros de Platão existe a relação de Euler. Lembra da relação de Euler? A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de faces, arestas e vértices dos poliedros convexos. Então aqui, ó, V mais F é igual a A mais 2. O que é isso, né, professor? Vamos explicar. Isso aqui é chamado de uma fórmula matemática. Como ela estabelece, de um lado, um sinal de igual e do outro, nós chamamos de relação. Então, o primeiro lado da minha equação, ele é exatamente igual ao segundo lado da minha equação. Mas o que significa essas letras? Está aqui, né? Vamos falar de novo. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Na verdade, no lugar dessas letras, nós vamos colocar números. Então, V significa vértice, F são faces. Se eu pegar o número de vértices mais o número de faces de um determinado poliedro, será exatamente igual o número de arestas somados a mais 2 unidades. Ok? Essa relação vale para todos os nossos poliedros de Platão. Então está aqui os poliedros de Platão, né? Essa relação vale para qualquer um desses cinco poliedros que nós falamos na última aula. Bom? Bom, vamos lá, polígono. Quando a gente fala em polígono, nós falamos de superfícies planas, figuras planas, tá? Ela não tem um lugar no espaço, não é igual a geometria espacial, tá? Então, polígonos, qual que é a definição, né? Uma figura fechada pelos lados. Tá, mas o que mais? Tem mais alguma informação? Tem, ó. Mas os lados são segmentos de reta. O que é segmento de reta? Nós já falamos já. É aquela linhazinha, né? Tem começo e tem fim, tá? Então, todo polígono é formado por segmentos de retas, ok? O que mais? Tem mais informação? Sim. Polígono é a região plana limitada pelos segmentos de reta. Vamos mais um pouco? Fala assim, ó. Então fica melhor assim. Polígono é uma figura geométrica plana, né? Fechada, quer dizer, esses segmentos de reta tem que encontrar e fechar do outro lado, tá? Formada por segmentos de reta, que são pedacinhos, né, de retas. Vamos lá. Temos que observar que esses segmentos se encontram nos vértices, mas não podem se cruzar, tá? Então, tem um segmento, chega aqui, ele para aqui, começa o outro segmento e assim vai até fecharmos a nossa figura, ou até fecharmos o nosso polígono. Lembrando que o menor polígono que a gente consegue formar é o triângulo, não é mesmo o triângulo? Né? São 3 segmentos de reta, é a menor polígono que a gente consegue formar. Dá uma olhada, ele está falando aqui que essas figuras são polígonos. Está vendo os segmentos de reta aqui, ó? Um segmento, 2, 3, 4, mas eles se fecham, tá? Existe esse contorno da figura, mas eles ficam fechados, nunca abertos. Aqui também eu tenho outro, ó, um outro polígono, tá? E do lado de lá? Do lado de lá, fala assim, não polígono. Fala assim, mas não tem as retas aqui? Tem, mas vocês lembram da definição? As retas não podem se cruzar. Esse segmento aqui, ó, está cruzando com esse segmento. Então, não pode ser chamado de polígono. Do lado de lá, eu tenho uma estrela, né? O formato de uma estrela. Só que as linhas estão passando, estão cruzando uma com a outra. Tá vendo? Vários pontos de encontro. Pode ser assim? Não. Vocês vão ver que eu coloquei também aqui uma figura de uma estrela, mas que ela não tem essas linhas se cruzando. É só o contorno. Só o contorno pode? Só o contorno pode. Vamos ver mais? Ó, mais exemplo de polígonos. Ó, a estrela que eu acabei de falar com vocês.
Essa é polígono? Essa é, porque o segmento sai daqui, vai até aqui, vem para cá, vai no outro. Então, a cada final, né, ou a cada encontro de dois segmentos de retas, eu tenho o quê? Eu tenho um vértice, né, que é o encontro de dois segmentos de reta. Então, isso é polígono, não tem nenhuma linha se cruzando, né? Aqui é um polígono? Também, ó, tá indo, vai, fecha aqui de novo. Isso aqui também é um polígono? Sim, sim. Essa figura em formato de uma cruz, né, também é polígono? É porque as linhas não tem linha se cruzando aqui dentro, tá? Não pode ter linha cruzando. Então, é um polígono. Embaixo, vamos entender por que não é polígono. Primeiro, lá fala que as linhas têm que se encontrar, elas têm que se fechar, né? Aqui está fechada a nossa figura? Não, está aberto. Então não é polígono. Aqui, por que não é polígono? Porque eu tenho um cruzamento aqui, né? Ó, essa linha, ou essa aresta, ou esse segmento de reta, está se cruzando com outro segmento de reta. Então não pode ser chamado de polígono. E esse aqui, né? Professor, por que não é polígono? Porque tem uma superfície curva. E superfície curva para nós não é chamado de polígono. E essa última figura, olha, cada cantinho desse, você está vendo que é curvo? Se a figura é curva, não pode ser chamada de polígono. Mais exemplo para vocês. Eu fui pegando vários exemplos de alguns sites para poder mostrar para vocês, tá bom? Aqui é polígono? Ó, é um retângulo, né? Ó. É fechado, tá? Aqui também é um polígono? Sim. Três lados, triângulo, tá? E essa figura? Olha, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. É um polígono? Também. As linhas, né, ou segmentos de retas se encontram, são fechados, delimitam uma área e as linhas não se cruzam. Aqui também é um polígono, aqui também é um polígono e aqui também é um polígono. E do lado de lá? Ó, do lado de lá, vocês podem observar, né? O que parece ser um triângulo, não é. Porque essa superfície aqui, tá vendo que a superfície é curva? Se a superfície é curva, não é polígono. E essa figura, professor, como é que chama? Alguém sabe o nome dela? Não, não é circunferência. A circunferência ela é perfeita, né? Ela chama-se elipse. A elipse é um polígono? Não, elipse também não é. E aqui, por que não é um polígono? Porque a linha não fecha, professor. Tem que fechar a última linha com a primeira lá, né? Ele pode até dar a volta aqui, mas tem que fechar. Esse aqui não fecha. E esse aqui está totalmente errado, né? Ele, além de não fechar, ainda está cheio de curvas, né? E a circunferência, né? Ou o círculo, né? Porque tem uma região pintada, então eu posso chamar de círculo. E o círculo é um polígono? Não. O círculo não é classificado como polígono. E aquela última figura, né? Também não pode ser chamado de polígono. Para ser polígono tem que ter segmentos de retas, ok? Bom, então polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Agora acho que o entendimento ficou melhor para vocês, não foi? Eu acredito que sim. Quem mais? Olha aqui para vocês verem, ó. Coloquei alguns exemplos de polígonos do lado de cá, tá vendo? Triângulo, um trapézio, um retângulo. Essa figura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados é um heptágono. E essa setinha, professor, também é polígono? Também é polígono. E essa estrela? Também é polígono. E do lado de lá? Bom, do lado de lá eu coloquei figuras que não são polígonos. Ó, tá aberto, a linha aberta. É polígono? Não, polígono tem que fechar. Esse aqui é polígono? Não, tem uma superfície arredondada. Esse aqui, ele até tem um pedacinho reto aqui, mas chega nos cantos arredonda. Também não é polígono. Aquela figura de lá, também não é polígono. E aquela ali? Menos ainda, né? Ela está se cruzando, olha lá. Estão cruzando, duas segmentos retos estão se cruzando. E esse aqui? Também não, né? Ela tem uma curvatura. Também não pode ser chamado de polígono. Tá bom? Então, definitivamente, aquela turma de lá não é polígono. Bom, polígonos de nomenclatura, né? Quais são os elementos de um polígono? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um losango, tá bom? Eu tenho, todo polígono eu tenho um lado, ó, outro lado, outro lado, outro lado, tá? Então aqui o losango é um polígono de 4 lados. O que mais que ele tem? Quando eu saio de um vértice, né? Esses pontos de encontro aqui nós já falamos, né? No slide anterior, o ponto de encontro de 2 lados é chamado de vértice. Aqui eu tenho um vértice. Sabia que aqui eu tenho outro vértice? Aqui eu tenho um vértice e aqui eu tenho outro vértice. Entre 2 lados eu tenho uma formação
de um espaço, de uma região, chamada de ângulo interno. Quantos ângulos internos eu tenho, professor? Ora, se a figura tem 4 lados, você terá 4 ângulos internos. Se a figura tem 5 lados, com certeza você vai ter 5 ângulos internos. Então está aqui, ó, um ângulo interno, 2, aqui 3 e aqui 4. Mais um exemplo para vocês. Aqui eu tinha colocado uma figura de 4 lados. Agora eu coloquei uma figura de 5 lados. O que muda em termos de nomenclatura, dos elementos? Nada, ele vai ter um lado a mais que esse. Enquanto esse aqui tem 4, aquele lá tem 5. Ele também tem vértice? Com certeza. O encontro das arestas são os nossos vértices. E essa linha aqui, professor, pontilhada, é a nossa diagonal. Só que tem mais diagonal aqui, tá? Tem uma outra diagonal que sai daqui e vai até lá em cima. Tem uma diagonal que sai daqui e vai até o outro lado. Não tem mais diagonais, eu só não coloquei todas aqui para vocês. Também tem ângulo interno? Com certeza. Um ângulo interno, 2 ângulos internos, 3, 4, 5. Pentágono. 5 vértices, 5 ângulos internos. E também mais para frente, no nosso estudo de geometria, nós vamos falar dele, ó, do ângulo externo, que é do lado de fora. Mas hoje não, nós vamos deixar para uma próxima aula, tá bom? Bom, aqui eu coloquei para vocês o que seria então a nomenclatura. A nomenclatura é dar nomes, né? Dar nomes. Dar nomes aos nossos polígonos. Eu tenho aqui, ó, um polígono de 3 lados, 3, triângulo, 4 lados, quadrado. Vocês viram que tem umas bolinhas? Essas bolinhas são os nossos vértices, né, ó? Ó, tá vendo? Tá bem saliente aqui, ó. Triângulo, 3 vértices. 3 lados, 3 vértices. Quadrado, 4 lados e 4 vértices. Qual que é a próxima figura? É uma figura de 5 lados. Então, o nosso pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. Lá tá apagadinho, mas é 8 lados. É o octógono. Eneágono, que é 9. Decágono, que o deca significa 10. Dodecágono, 12, e o icoságono, que são 20 lados. Ok? Quem que vem lá? Sim. Aqui eu coloquei uma tabela que eu achei na internet, achei interessante para passar para vocês também. Diz assim, ó, número de lados, nome do polígono, 3, triângulos, 4, quadriláteros, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono. Vocês estão vendo? E aqui vai. Professor, mas a gente usa isso tudo? Porque eu acho que eu não consigo decorar isso tudo. Não. É aos poucos que a gente vai memorizando, vai lembrando. Os mais usados, triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. São os que a gente mais usa no nosso estudo, tá? Os outros vão aparecer em uma aula ou outra. Mas toda vez que aparecer, a gente vai falar sobre eles de novo, tá bom? Não preocupa com essa parte aí, não. Depois, polígonos convexos e não convexos. Qual que é a diferença? Vamos entender. Convexo, ó, esse é convexo, esse é convexo, esse é convexo, esse também é convexo. Não convexo. Ah, professor, acho que eu já entendi. Tem uma entradinha assim? Vamos falar que tem uma entradinha, tá? Tem essa entradinha. Mas qual é o jeito mais prático da gente entender se ele é convexo ou não? É a seguinte, ó. Se eu vier aqui, marcar 2 pontos dentro desse polígono aqui, e traçar uma linha de um ponto ao outro, ou criar um segmento de reta aqui dentro, ela tem que ficar, qualquer posição que eu colocar, ela tem que ficar dentro do meu polígono. Caso contrário, não é convexo. Ó, tá aqui, ó, uma linha dentro desse polígono. Se eu tracei a linha, ela ficou toda ela dentro do polígono, ele é convexo. Olha aqui para você ver, eu coloquei um ponto aqui, um ponto do lado de lá. Olha que eu tracei a linha, parte dela ficou de fora, saiu para fora das linhas do contorno do nosso polígono. Então esse é um polígono, porém ele é não convexo. Ah, rapaz, está até entendendo lá agora, tá? Tava na dúvida. Aqui de novo, ó, um segmento de reta dentro, convexo. Fiz um outro segmento de reta, tracei uma outra retazinha lá dentro, um segmento de reta. Passou para o lado de fora? Então não é polígono não convexo. Vamos pegar aquele desenho lá? Voltei naquele slide de novo, ó, vamos traçar. Tá aqui, ó. Tracei uma semirreta aqui, um segmento de reta, outro segmento de reta. Todos estão aqui dentro. E naquele lá, ó, esse aqui fui traçar, saiu para fora. Esse aqui nós fomos traçar, saiu para o lado de fora da área pintada, tá vendo? Então, quando sai para fora, significa que esses são os não
convexos. Bom, dando sequência aqui agora, né, vamos passar para o nosso praticando, né? Nós falamos de polígonos convexos e não convexos. Eu trouxe algumas figuras aqui para vocês, só que eu misturei elas todas aqui, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos jogar elas todas aqui para baixo, tá? E depois a gente vai voltar com elas para a tela aqui de novo, tá? Só que nós vamos voltar separando elas em polígonos e não polígonos, ok? Relembrando, polígono, a figura tem que ser fechada, segmentos de retas, né? Pode ser aberta? Não. Pode ter parte arredondada? Também não. Então vamos lá? Polígonos. Eu peguei o meu heptágono, trouxe ele para cá. Ele é um polígono. E essa figura aqui é polígono? Não? Muito bem, porque tem uma superfície arredondada, então é não polígono, né? Figuras abertas são polígonos? Não, professor, também não são. Isso, exatamente. Figuras abertas, né? Não são polígonos. Tem mais uma aberta aqui? Tem. Vamos passar ela para lá, ó. Não polígono. Quem mais? Ó, figuras, superfícies arredondadas, não polígonos. Quem mais? Essa figura aqui é um polígono? Sim, né? Apesar do jeitão dela, do formato, mas todos os segmentos de retas se encontram, tá? E todas as superfícies são retas. Quem mais? Ó, esse aqui não é polígono. Por quê? Por causa desses cantinhos arredondados, né? Deixa de ser polígono. Quem mais? O triângulo? O triângulo é o polígono, né? Aliás, é o menor polígono possível, né? Feito com 3 segmentos de retas. Quem mais? O trapézio é polígono também. O retângulo, né? O retângulo também é polígono. A estrela, olha, desde que as linhas não se cruzem lá dentro, ela é sim um polígono, tá? O outro nosso triângulo, né, que tem um formato diferente, e depois essa figura parecendo um círculo cortado, né, não é polígono por causa da superfície arredondada. E por último, essa figura aqui, ó, que as linhas se cruzam, e no polígono essas linhas não podem se cruzar, tá bom? Bom, hora de revisar. Bom, hora de revisar. Resumo da nossa aula. Na aula de hoje você aprendeu mais sobre polígonos. Nós aprendemos que polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas, que não se cruzam. Falamos também sobre a nomenclatura dos polígonos, né? Como é que eu dou o nome aos polígonos, né? Eles recebem o nome de acordo com a quantidade de lados. 3 lados, triângulo, né? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, né? Que mais? Os polígonos podem ser ou não convexos. Próxima aula, nós vamos falar sobre polígonos regulares. Não perca a nossa próxima aula, tá bom? Agradeço você mais uma vez. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula.